Um prazer estar novamente aqui com vocês. Essa nossa noite fria de São Paulo é para a gente tratar de um tema bastante interessante, que, num primeiro momento, pode não parecer tão propício para o corretor de imóveis, né? Mas tem muito a ver, e eu entendo que, se vocês tiverem um pouquinho de paciência e esperarem uma introdução, vocês vão entender que realmente é uma ferramenta que nós vamos poder usar com muita propriedade e com muito mais facilidade para resolver os nossos negócios e, de repente, salvarmos um cliente que deixou de ter interesse em investir no mercado imobiliário. A holding patrimonial, ela é uma forma organizacional de tratar as empresas. Então, uma empresa ela vai ser constituída da forma prevista no nosso Código Civil: limitada, SA, comandita por ações, comandita simples, individual, da forma que for escolhido. Mas a gestão e a administração é que é feita com um formato diferenciado, que é exatamente esse formato que nós chamamos de holding patrimonial. O que é holding? É uma palavra que vem do inglês, que significa controlar. Então, a holding patrimonial é exatamente uma gestão de um patrimônio através de um controlador. Quem seria esse controlador? Se nós vamos nos ater à holding familiar, esse controlador seria o pai e a mãe. Então, hoje nós vamos falar de o patrimônio de uma família num formato de gestão diferenciado que propicia a essa família mais segurança, mais conforto e mais tranquilidade para tratar desse patrimônio no dia a dia. Então, eu trago para vocês um pouquinho do que seja isso, a holding patrimonial. A base legal dessa holding patrimonial, ela vem de 1976, então não é nenhuma novidade, mas com a aplicação atual para tratar dos bens familiares é realmente uma coisa que está um pouco mais recente. Nós estamos falando aí nos últimos 17 anos, muitas e muitas famílias no Brasil adotaram uma gestão nesse formato de holding patrimonial. E vocês vão entender como é interessante, como é proveitoso esse tipo de gestão. Quantos benefícios a gente pode obter desse tipo de gestão? Aqui eu coloco, então, essa base legal para quem quiser pesquisar um pouco mais, está toda aqui. Então, a criação dessa holding é através de um contrato social. Então, todo o patrimônio de uma família poderá, se for essa a opção, que cada caso é um caso, poderá ser revertido para a constituição de uma empresa. Todo o patrimônio significa móveis, imóveis, outros bens, tipo títulos, joias, enfim. Essa empresa ela será constituída com os recursos dessa família. Então, alguns terrenos, casas, o que a família tiver, ela pode, se essa for uma opção, vocês vão entender até que ponto isso seria uma opção interessante. Sendo essa opção, todo esse patrimônio será revertido para essa empresa. Quando esse patrimônio for revertido para essa empresa, ele chegará até esta empresa através de um formato também empresarial, que seria na forma de constituição do capital daquela sociedade, ou seja, integralizando o capital social através de cada imóvel, de cada bem, de cada patrimônio. Quando o empresário cria uma empresa a partir de um patrimônio
integraliza o capital social daquela empresa a partir de um patrimônio, ele tem vários benefícios tributários que nós veremos também um pouquinho mais adiante. Então, o objeto dessa sociedade seria um objeto de uma holding familiar. A sociedade como um objeto social de administrar os bens móveis e imóveis próprios, o controle, a participação e administração em outras sociedades. Por quê? Porque a holding, eu costumo dizer, ela pode ser um guarda-chuva em que fique pendurado nesse guarda-chuva várias empresas que eu também tenha na minha família. Então, além de gerir o patrimônio individual de cada um, eu poderia também gerir as empresas que a família tenha. Tudo isso pode ficar nesse controle administrativo que nós chamamos de holding. As espécies de holding são duas. A holding pura e simples é aquela em que é constituída de bens imóveis e que a receita daquela empresa advém dos bens imóveis que estão sendo alugados, arrendados, de alguma forma, gerando resultados para aquela família. Então, quando eu constituo uma empresa através do patrimônio de uma família, o dono o chefe daquela família passa a ser o gestor que, através de uma holding, vai promover a locação dos imóveis, vai promover reforma e venda de bens, vai comprar imóveis, não mais em nome próprio, em nome da empresa que foi constituída para esse fim. E é muito interessante essa constituição. Vamos ver as vantagens de se constituir uma holding. A holding, além de ser pura e simples, que seria o caso de uma holding mais comum, familiar, a holding também pode ser uma holding mista, que, além de participar de outras empresas, também explora uma atividade industrial. Constrói e aluga, constrói e vende. Tá? A holding, então, qual que é o objetivo de uma holding? Administrar o patrimônio, regular o controle e o exercício pelo fundador. Quem é o fundador? É o pai. O pai que está constituindo uma holding vai ser o gestor daquela empresa e permitir que, através dessa integralização do capital social, eu possa incorporar todos esses bens móveis e imóveis nessa empresa e possa, com isso, ter menos riscos desse meu patrimônio ser alcançado de alguma forma, que a gente sabe que hoje, no Brasil, várias e várias são as formas de se alcançar o patrimônio de alguém. Né? Ações trabalhistas, ações fiscais, indenizações por responsabilidade civil, enfim, consumidor, né? Vários podem ser os percalços de uma família num determinado momento da vida que pode sucumbir em relação a alguma ação que possa vir de encontro ao patrimônio dessa família. E quando eu coloco todo esse patrimônio debaixo de um CNPJ, eu começo a ter alguns benefícios, porque no Brasil nós temos uma legislação que ampara, que facilita e que promove o CNPJ. Ele não ampara, não facilita e nem promove o CPF de ninguém. Né? As pessoas, através do seu CPF, se forem até um banco, elas não vão conseguir uma taxa de financiamento que seja interessante para investir no mercado. Muito mais interessante quando ela vai ao banco atrás de um CNPJ. Um CNPJ facilita e tem vários estímulos nesse nosso Brasil. O primeiro estímulo, eu constituo uma empresa através da integralização do capital social de todo o patrimônio que eu tenho no meu CPF pessoa física, transfiro todo esse patrimônio para a pessoa jurídica, constituo essa empresa, que nós estamos chamando de holding familiar, e, ao fazer essa transferência de patrimônio, eu não tenho nenhum custo. Não existe incidência de TBI,
Não existe incidência de doação, não existe incidência de qualquer tributo. Eu simplesmente faço a constituição dessa empresa nova com esses imóveis e faço um registro no cartório em que esses imóveis passaram a constituir o capital integralizado da empresa X que eu tenho, né, que eu constituí. Então, o primeiro momento já é interessante porque eu constituo uma empresa e não tenho custos ao integralizar esse capital social. Nós vamos chegar. Na venda tem, mas é muito menor do que pessoa física. Quando eu faço essa integralização, que eu vou até um banco, por exemplo, buscar recursos para fazer uma reforma, uma ampliação ou para aumentar o meu patrimônio, eu consigo também nesse banco uma taxa muito menor. Por quê? Porque eu sou agora um CNPJ, uma pessoa jurídica e que estou tratando dos interesses de uma família e, por acaso, naquela família tem bens móveis, imóveis e, às vezes, até empresa. Então, se eu tenho uma imobiliária ou se eu tenho uma empresa de administração, eu poderia também colocar abaixo dessa gestão constituída como holding. O que seria vantajoso? Aqui eu trago para vocês um exemplo bastante interessante que faz com que a gente comece a despertar sobre essa forma de explorar e de conservar e de manter e de fazer crescer o nosso patrimônio. Quando eu sou uma pessoa física e eu tenho várias salas comerciais ou vários imóveis e alugo esses imóveis e começo a viver da renda dessa locação. Então, eu tenho várias salas comerciais, por exemplo. Então, pensa no seu cliente que compra vários imóveis para garantir a sua aposentadoria. É uma renda que esse cliente seu tem. Ele compra várias salas, por exemplo. Cada sala ele aluga e, ao final, ele consegue ter uma receita de R$20 mil. Quando ele vai apurar essa receita e começar a pagar os impostos referentes a essa receita, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Por quê? Porque passou todos aqueles limites, né, que a Receita Federal estipula, chegou num valor em que a alíquota é de 27,5%. Nesses 27,5%, ele está recolhendo, a título de imposto de renda, R$ 4.807. Esse 692 aí não tem nada, não estou entendendo o que é isso, não tem nada a ver. O redutor, o redutor, verdade, menos os 692 do redutor. Deu esses R$ 4.800. Deu R$ 4.800. Aí, na pessoa jurídica, eu tenho a mesma receita, R$20 mil. Quando eu tenho a mesma receita na pessoa jurídica, eu faço o cálculo desse imposto tão somente sobre uma base de cálculo que é menor. Eu não faço o cálculo do imposto de renda sobre 100% da minha base, do meu faturamento. Eu faço sobre 32% daquela receita. Então, eu vou aplicar o imposto de renda não em cima de R$20 mil. Eu vou aplicar o imposto de renda em cima de 32% de R$20 mil. Quando eu faço esse cálculo, eu já reduzo essa base e o imposto que eu vou recolher não deixa de ser R$ 4.807 e passa a ser um imposto de R$ 960, mais a contribuição social sobre o lucro, porque agora é uma empresa, mais o PIS, mais COFINS, eu tenho lá uma despesa de R$ 2.266. Então, quando eu faço esse paralelo, nessa receita, eu já começo a perceber que esse é um ponto muito interessante financeiramente. Por quê? Aquele cliente que, de repente, comprava salas comerciais
para investimento. E, de repente, ele passa a não ter mais o interesse para adquirir novas salas comerciais. Por quê? Porque ele está pagando um absurdo de imposto de renda e o que sobra, e depois ele tem que refazer e retocar o imóvel, etc., etc., ele desestimula. Se ele se ele constitui uma holding familiar, ele pode muito bem ter uma receita em que a despesa dele seja muito menor. Sendo muito menor, ele tem muito mais condição de concorrer no mercado. Ou ele pode oferecer o produto dele mais barato, ou ele pode fazer uma redução de gastos e ter um lucro muito maior do que o concorrente, do que o vizinho, do que o outro que não faz esse tipo de tratamento administrativo. A gente vai fazer intervenção agora ou nós deixamos para o final? Então, podemos ir conversando à medida do... Não, só um minuto. Tem um colega lá atrás. O microfone, por favor. Nós estamos na TV e as pessoas de casa precisam escutar as dúvidas dos presentes. Eu sou corretor Leonel. Boa noite, Boa noite. Uma curiosidade. O regime que você está colocando aí, lucro presumido, não é isso? Tem lucro presumido, tem o lucro real e o arbitrado. E o arbitrado. Eu tenho que fazer essa opção pelo lucro presumido, nesse caso? Na verdade, na literatura e na experiência de 17 anos com esse tipo de organização, nós já sabemos que o formato para uma administração de holding familiar, o melhor formato é o lucro presumido. Tá? Então, assim, eu estou trazendo para vocês uma receitinha de bolo já muito bem experimentada. O lucro presumido é a melhor forma de fazer essa gestão, sim. Quando eu estou falando de imóveis, de controle, de holding, de imóveis de uma família. Pois não. Boa noite, meu nome é Santos. Boa noite, Santos. Nesse exemplo que a senhora deu aí de receita de R$20 mil, a senhora poderia dizer qual, vamos dizer assim, o mínimo que valeria a pena abrir essa holding assim, de receita, no caso do aluguel ou no ganho sobre imóvel? Eu gostaria que vocês, ao final, fizessem as conclusões de vocês. Porque não é somente o fato desse resultado financeiro que nós vamos ter ao final do nosso encontro hoje. Várias e várias são as facilidades e os incentivos para que a gente faça esse tipo de administração. Eu entendo e eu sugiro que a conta tenha que ser feita exatamente nesse formato, trocando nesse exemplo tão somente o faturamento. E aí você vai saber exatamente a opção melhor que você teria num formato ou no outro formato. Eu acredito que qualquer valor acima de R$10 mil de faturamento já valeria a pena, porque um contador custa o quê? Custa um salário mínimo? Eu acho que já valeria a pena. Tá? Porque Mestra, Badaró, perguntando. Pois não, Badaró, boa noite. Boa noite. A senhora disse que não tem custo nenhum, mas na integralização teremos o custo da escritura, né? O custo só dos emolumentos de cartório, só. Mas e o registro de imóveis? Exatamente. Você não vai ter ITBI, não tem incidência de ITBI, só tem incidência da anotação do cartório. Então, é o tabelião e mais o registro de imóveis. Os emolumentos cartorários, não é o registro de imóveis, porque você vai estar fazendo você está fazendo, na verdade, uma anotação. Uma anotação. Obrigado. Porque você não tem custos de impostos de forma alguma. Você vai integralizar sem custos nenhum. Custos tão somente das taxas de cartório. Taxa de cartório, nós sabemos quanto custa uma escritura. É o ITBI mais quanto? A diferença, além do ITBI, é exatamente o que a gente vai incorrer nesse registro.
Doutora, boa noite. Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta. Eu quero pedir licença aqui para o nosso líder, a delegada. Eu sei que os colegas adoram fazer perguntas, assim como eu. Eu não sei qual é o seu conteúdo, mas se a gente ficar nessas perguntas aí, não vamos chegar em lugar nenhum. Nós viu? temos 20 slides. Temos 20 slides. Vamos. Vocês é que mandam. Querem esgotar os slides, depois perguntam? Tá bom. Então, pois não. Então, é a última pergunta. Depois a gente vai prosseguir. Boa noite. Boa noite. Por favor, não é um pouco falacioso fazer essa comparação de tributação neste momento, por quanto eu tenho depois, sendo uma holding, eu tenho várias pessoas envolvidas na formatação dessa holding, e eu tenho distribuição de lucro. Na distribuição de lucro, eu tenho tributação sobre essa distribuição de lucro. Não existe tributação na distribuição de lucro, meus senhores. Só um minutinho. Quando eu recebo qualquer dividendo, qualquer lucro, qualquer valor apurado por qualquer atividade ilícita, eu tenho que declarar renda... Pessoa física. Exatamente, pessoa física. Então, eu, como pessoa física, se eu constituir a holding por uma proteção familiar, por uma redução tributária... Você não é mais pessoa física, você é pessoa jurídica. Se eu constituir uma holding, como está sendo sugerido, com um dos objetivos de redução tributária, eu não vou ter, na verdade, essa redução tributária em verdade. Por quê? Porque depois eu vou ser tributado como pessoa física. Não, senhores. Não, senhores. Vou aproveitar o gancho e vou adiantar um slide que nós vamos ver mais adiante. É exatamente o contrário do que o senhor acabou de dizer. Quando eu constituo uma empresa nesse formato de pessoa jurídica limitada, lucro presumido, todo o meu faturamento ele é calculado, ele é apurado mensalmente ou trimestralmente, aquela empresa vai fazer o recolhimento de todos os tributos. Quando chega ao final do exercício, que é dezembro, quando eu faço toda a apuração anual, todo aquele recurso que superou todas as minhas despesas e que foi, na verdade, um recurso que foi o plus, que foi o lucro que sobrou, eu posso reverter todo esse valor para os sócios a título de distribuição de lucros, sem nenhum custo. Por quê? Porque todos os custos foram apurados mensalmente. O raciocínio dele aplica-se para a pessoa física. Pode ser que, como pessoa física, eu recolha mensalmente no Carnê-Leão o imposto de renda sobre uma alocação. E quando eu chego no final do ano, se eu não tiver muitas despesas para bater no meu imposto de renda, pode ser que no final do ano eu ainda pague mais imposto de renda sobre aquele valor que eu tive de lucro daquele exercício. Então, para a pessoa física, realmente, no final do ano, pode ser que eu, não tendo como fazer o abatimento, eu seja novamente tributada. No caso de uma holding, não existe essa possibilidade, tá bom? Entenderam, gente? Tá, então, nessa comparação, eu quero reiterar, não existe nenhum formato melhor do que esse que eu estou trazendo e sugerindo para vocês, para um patrimônio que ofereça uma renda, por exemplo, de R$20 mil. Eu estou fazendo uma comprovação para vocês, tá? Caso esse faturamento aumente de R$20 mil, eu tenho que... A Receita Federal me obriga a recolher mais 10% sobre o valor. Então, vamos supor que, se fosse R$40 mil, eu ia ter que recolher... fazer essa continha e colocar mais 10% sobre essa base de cálculo de 32. Então, eu ponho 32% sobre 40 mil e coloco mais 10%, porque passou de R$20 mil o faturamento mensal, tá? Que também, se vocês fizerem as contas, os 40 mil a 27,5% de imposto de renda
Já não vai, já vai ser mais interessante de novo a holding patrimonial. Então, as vantagens são inúmeras. Nós já falamos algumas dessas vantagens. Uma das outras grandes vantagens, uma delas, que nós podíamos chamar bastante atenção, seria a sucessão. Todos nós sabemos das histórias de inventário.